joias! Como vocês estão? Saudade de vocês. Falar um pouquinho lá da sala de aula. Esse distanciamento é quase que virou normal, mas ainda é estranho para nós, não? Muito bem, eu sou Juliano, professor desse momento, dessa aula número 4 da sua apostila. Ela está lá na página 64, certo? Estaremos juntos aqui. Lembre-se, cliquem lá. Inscrevam-se no canal dos juniores, compartilhe com amigos, familiares. Eu tenho certeza que aquele que receber ficará muito feliz em escutar um pouco da palavra de Deus. Legal? Muito bem, falamos um pouco de mídia, de música, de envolvimento e agora nós vamos tratar o seguinte: qual é a sua tribo? Qual é o seu grupo? Uau! Vou ler um texto aqui para vocês lá em Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Para que você possa memorizar. Atualmente, a sociedade, consideramos as pessoas como normais quando demonstram um comportamento que nós esperamos que elas tenham, que fiquem adequados a alguns padrões que a sociedade determina. Já foram definidos como roupa, modo de falar, comportamento, entre outros fatores aí. Mas e aquelas pessoas que se comportam de maneira diferente desses padrões, que usam roupas que fogem deste normal? Muito bem, você sabia que atualmente existem cerca de 35 tipos diferentes de tribos urbanas? Mas o que é essa tribo urbana? E por que ela existe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. As tribos urbanas, elas também são chamadas de subsociedades, ou metropolitanas, ou regionais, depende do tanto quanto ela alcança na sociedade. Elas são constituídas e formadas aí por microgrupos de pessoas que têm como objetivo principal estabelecer a rede de amigos, com base em quê? Nos mesmos interesses, que satisfaçam aquele grupo. Apresentam um pensamento que tem que ser o mesmo, hábitos, a maneira que eles se vestem. Então isso é tratado como uma tribo urbana. E ela nasceu por um sociólogo francês, o Michel Maffesoli, que lá em 1985, ele criou essa expressão de tribos urbanas e começou a estudar e falar um pouquinho sobre isso, tá? Então ele trata muito isso, que é um fenômeno que acontece nas cidades, nos grandes centros ou até mesmo nas pequenas cidades já, e ele constitui em diversidade das coisas, né? Os grupos falam línguas próprias, vestimentas próprias, comportamentos próprios, e ele estudou muito isso e realmente você hoje vê vários grupos inseridos numa mesma sociedade. Então, vamos tentar assim ligar um pouquinho, pensar um pouquinho qual é o estilo de repente que você está se encaixando. Lá na página 65, nós temos uma relação aí das tribos. Por exemplo, os emos, roupas pretas, maquiagens escuras, estilos de música, dark wave ou deep rock. Então essa é a característica do emo. Os plocks julgam-se indivíduos criminosos que trocam bairros sociais por guetos norte-americanos, têm um estilo de música mais do hip hop, do rap. Essa é uma outra tribo. A terceira que diz aqui são os góticos, roupas próprias das modalidades desportivas praticadas e cultura ao corpo perfeito. Os mods, como está aqui, alfinetes, símbolos, lenços no pescoço, que mais? Calças com tecidos à mostra no bolso, estilo musical é o punk. Basófis, praticantes de parkour, pulam para cá e para lá nos prédios da cidade e costumam reunir-se em locais com grande número que tenham realmente os obstáculos. Usam calças e camisolas ou camisetas leves e tênis esportivos. Os desportistas radicais vêm lá da pop, arte, e utilizam tipicamente scooters como meio de transporte para facilitar sua locomoção
Normalmente as motos mais tranquilas, um estilo musical assim mais moderno, um blue. Então esses são os esportistas radicais. E aí os punks, né? Eles vêm com uma outra pegada. Já o traçou ou traçure, não sei, não falo francês, cabelos lisos, colados ao rosto, roupas mais aí extravagantes e tudo mais. O vegan, né, uns acessórios mais light, uma alimentação mais balanceada e tudo mais. Então, aqui só foram exemplos de algumas tribos que tem por aí. Por quê? Eu falo isso para vocês. Porque vocês estão numa fase que é a adolescência, né? Uma pré-adolescência, são juniores, são águias, já estão voando mais alto e sempre nós estamos querendo descobrir qual o nosso eu, montar a nossa personalidade, definir o nosso eu adulto nesse sentido. Então assim, todo ser humano ele tem um grande desejo de estar em grupo. Essa é uma tendência, ele quer pertencer a algum grupo, certo? Então assim, e cada grupo desse, ele, como eu narrei algumas tribos que existem aqui, tem algumas características, algumas boas, outras ruins, certo? Então você começa a escolher e começa a se desenvolver mais para um grupo ou outro. Então é importante que o grupo de pessoas que você busca, relacionamento, aquele que te aceita, muitas vezes é porque você sente-se excluído de outro lugar, até mesmo de dentro da família, da escola. Então você vai em busca deste grupo, desta tribo que te acolhe, mas que começa a te ensinar alguns hábitos, às vezes não tão agradáveis, né? E quando você está num grupo desse, você sente que você pertence àquele grupo. Uau, estou no grupo tal, eles me acolheram, aqui eu me sinto bem. E quando você tem esse senso de pertencimento, é o que se chama por aí uma faca de dois gumes. É uma linha que você tem que decidir, tem que pensar muito bem, né? Um exemplo disso, algumas tribos trazem, por exemplo, umas filosofias de paz, amor, unidade, respeito. Porém, esses grupos reúnem-se em lugares que não são de agrado ao nosso Senhor, e lá eles são incitados a respeitar o meio ambiente e outras pessoas, independente de credo, raça, religião, gosto e opinião. Então assim, vale tudo, certo? A outra face desta homo social é que assim, a exclusão de quem é diferente do grupo. Por exemplo, com violência, fanatismo, racismo, essas tribos, elas excluem as pessoas que não querem estar naquele grupo ou seguindo os seus conceitos. Então, cuidado onde você está querendo participar. Avalie, peça informação aos pais, analise se aquele grupo realmente que você está buscando ser inserido agrada ao nosso Deus, a palavra, aos caminhos corretos. É importante que você faça parte de um grupo que tenha a mesma fé e os valores que você tem, para que aí sim vocês possam ser edificados de forma mútua. Hoje existem grupos que compartilham da mesma fé, por exemplo, os atletas de Cristo, existem montanhistas, surfistas de Cristo, vários outros que o esporte trouxe através da palavra, mas não só o esporte, na sua escola, na sua família e aqui na Igreja de Deus, ok? Então eu peço a Deus em oração sempre que realmente os meus filhos, vocês que estão aí me assistindo, possam participar das famosas tribos que estejam debaixo do agrado do nosso Senhor. Está bem? Escolham bem. Peçam a Deus direção. Fiquem na paz, que Deus os abençoe. Nos vemos.